O Centro Espírita Paz de Zé Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Senhor Deus, Pai eterno, que rege todo o universo e as nossas vidas, rogamos a Ti, Pai, nessa noite, que nos autorize ao trabalho de divulgação dos seus ensinamentos, baseado na fala dos exemplos do Mestre Jesus, dirigente desse planeta. Permita-nos, Pai, esses momentos de aprendizado e nos abençoe para que possamos usufruir, tirar o melhor proveito dos exemplos aqui ministrados para o nosso aprendizado, mas sobretudo a nossa prática no dia a dia da nossa existência. Que a sua luz esteja presente, como sempre esteve, nesse encontro. E que os nossos apresentadores, estudantes, possam estar sendo abençoados por Ti, por Jesus, inspirado pelos seus amigos e benfeitores espirituais. Pedimos então, Pai, a permissão para o início do nosso trabalho. A nossa gratidão eterna. Louvado seja o Teu santo nome por todos os séculos e séculos. Amém. Muito bem. O objetivo da noite de hoje é apresentar um seminário realizado, conduzido por irmãos da cidade de Salvador, e que participaram de Valdo Vieira Franco, Sérgio e André Luiz Peixotinho. O seminário se dividirá em 2 partes, e eu deixo de maior explicação que tudo isso será dito durante a apresentação. Pedimos então a todos os presentes, a todos esses ouvintes que estarão assistindo conosco essa apresentação, que de igual forma contribuam com a sua mentalização de amor e carinho em benefício de todos nós, de todo esse planeta, para que possamos avançar um pouco mais nessa escalada evolutiva. E assim, passamos a palavra para a apresentação da matéria hoje, que será
Conversando sobre Espiritismo. Com vocês, o apresentador que inicia, Sr. Sérgio. Que assim seja. Localizamos que estamos apresentando ou reapresentando esse encontro na casa em Barra do Piraí, intitulada Templo Bandista Paz Zé Cambinda, nessa segunda-feira, dia 15 de abril de 2024, na cidade de Barra do Piraí, RJ. A casa de Cambinda inicia então mais esta apresentação. Que assim seja. Jamais abandono, solidão, infortúnio. Deus permanece contigo. Ele é o fulcro gerador de poder, em torno do qual tudo e todos gravitam. Dele a linguagem positiva, atuando à distância no equilíbrio cósmico, na força de atração das moléculas. Magneticamente a ele atraídos, estamos associados uns com os outros na grande obra de regeneração. Sua ação se expande e produz efeitos que se devem realizar através dos fenômenos vivos da natureza. Quando as circunstâncias se apresentam aziagas, fomentando sombras e amarguras, quando as enfermidades predominam, diminuindo as resistências, quando as necessidades se multiplicam em turbilhão de quietudes, quando os apodos invistam sem piedade e todos se tenham ido, Deus permanece contigo. Quando o homem cai, há um distúrbio no equilíbrio universal. Quando ele se reergue e avança, a harmonia sideral se reorganiza. Tu és um cosmo no universo, e as leis que te regem o destino impõem em ti a gravitação harmônica em torno do astro-rei. Deus aí permanece. Condutores orientam o passo, mestres conduzem o ensino, leis governam a vida. A tua vida escreve páginas que irão influenciar outras vidas, nelas permanecendo como exemplos, estímulos ou derrotas. Deus permanece sempre guiando-te e fortalecendo-te para o fanal feliz. Não o duvides, nem o desconsideres. Descobre-o, pois que ele permanece contigo. Estamos iniciando nosso Conversando sobre Espiritismo. Convidamos a nossa irmã Solange Seixas para proferir a prece de abertura. Senhor e Mestre Jesus, nosso divino pastor, as tuas ovelhas buscam o teu rebanho, para que, seguindo-te, Senhor, possamos endereçar as nossas vidas àquele que nos criou, pois sabemos que tu velas a fim de que a misericórdia que emana do teu coração perpasse as nossas vidas, tornando-nos criaturas dóceis à voz dos bons espíritos, a fim de superarmos as nossas dificuldades
e caminharmos resolutos na direção daquele que, por amor, nos atrai, nos conduz e nos direciona, embora não tenhamos muitas vezes o conhecimento desta proximidade. Tu estás, Senhor, ao nosso entorno, apesar da nossa incipiência. Assim, agradecidos ao teu coração, te suplicamos nesta noite, como de tantas outras, que as nossas mentes se abram para agasalhar os ensinamentos que escorrerão na direção do nosso aprendizado para a iluminação das nossas consciências, buscando o aprimoramento e a evolução. Dá-nos a tua bênção, sê conosco, fica conosco, fica em nossos corações, abençoando-nos hoje e sempre, que assim seja. Estamos, a partir desse momento, iniciando nosso Conversando sobre Espiritismo, dividido em duas partes. Na primeira parte, uma preleção do Divaldo. Nessa ínterim, vocês podem fazer as perguntas, que nós responderemos no segundo módulo, após o pequeno intervalo que teremos. A equipe de eventos está aqui à disposição, papel, caneta. Por favor, façam as suas perguntas para serem respondidas aqui na segunda parte. O nosso workshop de domingo próximo, dia 7 de maio, Novos Rumos, com Divaldo Franco. Eu creio que não tem mais convite, mas tem a plataforma do Espiritismo Play. Aqueles que forem sócios podem assistir gratuitamente, e aqueles que quiserem se inscrever podem fazê-lo ou adquirir, né, o convite para assistir remotamente. Então, de qualquer lugar, na sua casa, aqui no Brasil, no exterior, fica disponível através da plataforma do Espiritismo Play, o workshop com Divaldo Franco, dia 7 de maio, a partir das 8h30 até as 13h30. Nós temos também um aviso muito importante, que nós devemos ter uma Assembleia Geral Extraordinária para os sócios efetivos da Mansão do Caminho e do Centro Espírita Caminho da Redenção, amanhã, iniciando-se às 19 horas em primeira chamada na Mansão do Caminho, 19h30 segunda chamada. 20 horas, primeira chamada do Centro Espírita Caminho da Redenção, segunda chamada do Centro Espírita Caminho da Redenção, então às 20 horas, complementando aí as nossas atividades. É muito importante a participação de todos os sócios efetivos. Está aqui conosco o Coronel Teltz, que representando diversas caravanas que estão visitando a Mansão do Caminho nesses dias. Então, sejam todos bem-vindos e bem representados aqui pelo Coronel Teltz. Hoje conosco, André Peixinho, que é o nosso convidado do nosso Conversando sobre Espiritismo. Peixinho, ele passa a palavra para que você possa dar a sua saudação ao público que nos assiste aqui presente e aos muitos que nos assistem remotamente. Queridos companheiros de ideal, internautas, nossos votos de que esse encontro seja referto de inspirações espirituais e, ao sairmos dele, estejamos mais próximos de Deus e com mais vontade de divinizar o mundo. É o nosso desejo no momento. Muito obrigado, Peixinho. Então, passamos agora a palavra a Divaldo Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos,
que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Estamos em grande júbilo, porque logo mais, no dia 7, estaremos realizando o nosso seminário. Após esse período muito difícil da pandemia e o seu pós-pandemia, é o primeiro seminário que voltaremos a fazer em nossa casa, reativando as atividades que foram, durante quase 3 anos, alteradas em razão das advertências apresentadas pela Comunidade Internacional de Saúde. E então tivemos de nos submeter às instruções de precaução, de cuidados, e lentamente reassumimos todas as atividades. Teremos, então, o nosso lançamento de um livro do Espírito Viana de Carvalho, que se intitula Novos Rumos, e com esse mesmo título realizaremos a nossa atividade no próximo dia 7 de maio, domingo, entre 8h30 e 13h30. Não se preocupem com o tempo muito largo, porque a lanchonete está se preparando há 6 meses para o impacto desse domingo fabuloso. Para nós, é uma alegria constatar que confrades e amigos de várias cidades, vários estados do Brasil e também do exterior já estão chegando a Salvador para o nosso empreendimento doutrinário. Saudamos todos, na pessoa do nosso querido irmão Teutes, o trabalhador infatigável de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, obreiro da primeira hora, que mantém na sua veneranda instituição um lar para idosos. A cidade que ficou célebre por causa da tragédia da Boate Kiss, e o Espiritismo contribuiu de forma eficiente para consolar centenas de famílias que foram desestruturadas pela tragédia naquela oportunidade. Então, ao abraçarmos o nosso Teutes, amigo de mais de 50 anos, porque estivemos em Santa Maria desde os primórdios dos anos 60 e até um pouco antes da tragédia da pandemia, ele é o representante de todos, ao qual abraçando a todos, pela impossibilidade de fazê-lo individualmente, e dizer-lhes que esta é nossa casa, na cidade do Salvador. Cada qual sinta-se profundamente vinculado ao nosso trabalho com Jesus, na sublime seara de libertação das criaturas humanas. O nosso gosto era receber a cada um em particular, pelo afeto que a todos temos, pela gratidão imensa das nossas excursões por todas essas cidades. Todos aqueles que hoje nos visitam, com exceção apenas de uma cidade, foram essas cidades visitadas em nossos périplos com Jorge Merlick e outros amigos, anualmente, em temporadas que realizávamos na parte centro-sul do Brasil, e que Jorge nos acompanhava com a equipe do livro. Aos queridos irmãos, repito, a quem gostaríamos de homenagear um a um, pela impossibilidade da minha saúde, sob recomendação médica, como os irmãos são testemunhas, tenho tempo muito limitado e as possibilidades de convívio muito cuidadosas para poder desempenhar os compromissos assumidos em nossa casa.
mas todos sintam-se abraçados carinhosamente e verdadeiramente membros da nossa família espiritual. Amanhã, por fim, a última reunião de Assembleia Geral. Já tivemos outras que tinham por prioridade colocar nossa casa na linha de frente dos novos temas, dos novos tempos, das novas proposituras do mundo de regeneração. Nas duas reuniões anteriores, sempre pacíficas e pacificadoras, por unanimidade, que é o nosso hábito desde a fundação, conseguimos desenhar a nossa programação para o próximo decênio. Amanhã teremos a eleição dos novos administradores, alguns que irão permanecer e outros que estão sendo preenchidos em uma atividade tampão. O período nosso de eleição seria 23 de junho de 2024, mas face à nossa disposição pessoal de renunciar ao cargo que vínhamos exercendo e também em razão da saúde do nosso querido irmão Nilo, o tesoureiro de nossa casa, trabalhador infatigável, e sua esposa, desde as primeiras horas, que eu costumo chamar os tempos heróicos, e outros mais, dedicados servidores da causa, a quem muito devemos, fizemos uma renúncia coletiva. E amanhã, alguns voltarão, outros serão trazidos para o dia 23 de junho de 2024, começarmos a nova era dentro dos padrões exigíveis pelas leis que administram o país, pelos tempos modernos e pela necessidade de crescermos com olhos no futuro. Desta forma, convidamos os sócios efetivos para que venham ter conosco. Serão duas pequenas reuniões de eleição, que certamente se darão através da aprovação unânime, porque são trabalhadores do Senhor Jesus desde há muitos anos, ou aqueles que, tendo qualquer dificuldade, graças à comunicação virtual, onde estiverem, em Washington, D.C., como uma amiga nossa que teve necessidade de viajar para lá, acompanharemos a reunião, votaremos e participaremos da nova era. Todos sócios efetivos estão, portanto, convidados. Será a última reunião desse gênero nesse ano, caso não haja qualquer necessidade no futuro de uma reunião de emergência, porque é esse conselho, esse grupo, na qual tivemos um papel de relativa importância, porque estávamos ao seu lado. Hoje, vamos dar prosseguimento ao poder da oração, tão subestimado por nós, os cristãos. Muitas vezes, tão desprezado esse valor grandioso por aqueles que, conhecendo Jesus, que recomendou orássemos por nós próprios e principalmente pelo nosso próximo, retirado de uma obra grandiosa de um dos maiores escritores do século passado, que foi Crônio.
Entre os vários livros que ele apresentou e os prêmios Pulitzer que ele ganhou em literatura nos Estados Unidos e no mundo, e das películas cinematográficas que foram criadas dentro das suas obras, como O Jardineiro Espanhol, A Família Bradley e outros, ele, antes de desencarnar, escreveu um livro que ficou menos conhecido. Ele deu a esse livro o nome de Pelos Caminhos da Minha Vida. Ele era médico e resolveu narrar histórias a respeito do seu consultório em relação à vida. Materialista, ele encarava a medicina na Inglaterra no século passado, nos primeiros 50 anos em que esteve ativo, como sendo um verdadeiro messianato. As famílias tinham seus médicos tradicionais, como aqui no Brasil. Depois teve o período socialista e a medicina submeteu-se aos impositivos da época. E ele esperava fazer da medicina a razão positiva da sua vida. De origem modesta, numa das colônias inglesas, ele conseguiu comover o mundo, porque percebeu as dificuldades imensas nessa área da saúde, especialmente da saúde comportamental, como decorrência dos problemas da saúde física, orgânica, mental. E então ele optou por, ao invés de salvar vidas, escrever sobre vidas. Era a Segunda Guerra Mundial. E ele resolveu partir para o front, para, com a sua vida, outras vidas ele salvar. E lá no front, representando a Organização Mundial Reuters, ele enviava notícias periódicas para o cinema, para os periódicos da época. Eu ainda me lembro, porque sou desse tempo, da segunda metade do século XX, para não pensarem que fui eu que descobriu a Inglaterra. Então, eu tive a oportunidade de ler o livro há muitos anos. E hoje, enquanto meditava, veio-me à mente uma dessas maravilhosas histórias reais, porque ele era um escritor fascinante. E uma história que o comoveu ao ponto de levá-lo à aceitação dos fenômenos paranormais que, à sua época, ainda era muito debatido nos gabinetes científicos de pesquisa. Ele deu a esse tema maravilhoso o título O Poder da Oração. Nas suas viagens, ele anota as ocorrências mais fascinantes e o livro se torna uma autobiografia. Sem desejar fazê-lo, ele faz a história de sua vida. E esse capítulo que eu irei sintetizar e narrar conforme a minha emoção, não ipsis literis ou verbis, como está na obra, muito diz respeito a este momento que todos estamos vivendo. Momento de inquietação, de estresse, de ansiedade, de dores, de síndromes de vários tipos, suicídios, degradação dos valores ético-morais, desespero das massas e aturdimento das pessoas. Então, ele conta a história de dois amigos. Eram muito jovens, nasceram na mesma cidade, no sul da Itália. E, apesar das dificuldades da época, eles eram imensa e profundamente religiosos. Vinculados à paróquia local, dedicaram-se ao culto da Igreja Católica com afinco, sinceridade. Porque o importante não é a religião que se tem, é a conduta na religião que se professa.
Mais importante é a vivência da crença e não o rótulo dessa crença. E os amigos entenderam, por fim, que o seu destino era o apostolado da dedicação ao próximo. E numa cidade próxima, resolveram adentrar-se no seminário. E depois de algum tempo, concluíram o seminário, tornando-se sacerdotes. Um deles era muito vivaz, uma inteligência brilhante, uma coragem, um destemor e uma simpatia que a todos atraía à sua ternura. O outro era mais tímido, mais simples, menos verbal, mas também portador de uma ternura que se exteriorizava cativando as pessoas. E como sacerdotes, eles foram mandados para uma ordem religiosa, na qual se dedicaram à pregação. E ao lado da pregação, aos cuidados pastorais com as pessoas problematizadas, com os enfermos, com aqueles que têm necessidade da bendita ação da caridade. Aquele mais loquaz revelou-se um excelente orador e dedicou-se a estudar profundamente a história da Igreja, desde o primado, de quando, no início, algumas personagens ofereceram os estatutos que hoje orientam a Igreja Católica Apostólica Romana. Naquele período, chamado os pais da Igreja, destacaram-se vultos inolvidáveis, como Santo Agostinho, Próclus e tantos outros que constituíram o que a teologia católica chama patrística, doutrina dos pais da Igreja. Aquele jovem orador, de imediato, destacou-se. E o seu amigo sempre dizia: a mim cabe a tarefa mais difícil do nosso relacionamento. Sentir a felicidade do seu processo de crescimento espiritual, processo da virtude da palavra, através da qual Jesus arrebanhou a criatura humana até o Calvário. E com saudade daqueles que ficaram quase órfãos, ele retorna para mandar 500 que saíram da Galileia para pregarem no mundo, a fim de que o Evangelho jamais fosse esquecido. O outro sorria, porque além da cultura de que era portador, recebia, no momento em que ele chegava ao lugar de emitir a sua mensagem, uma inspiração que o arrebatava. Chegava aos delírios com o auditório que entrava em transe. E o seu amigo nunca, ou quase nunca, participava desses momentos. Estava sempre na sua cela. E chegou o momento em que ele foi convidado a trabalhar em Roma, no Vaticano. Era a maior homenagem que um sacerdote poderia aspirar, trabalhar junto ao Papa. E mais ainda, num outro passo, quando ele foi convidado a ser orador oficial das celebrações do próprio Papa. Para ele, foi um júbilo inaudito. Eles eram muito vinculados a Santo Antônio de Pádua, aquele notável espírito que tanto tem contribuído na ordem franciscana, porque ele era franciscano, em favor da humanidade, e que deslumbrou São Francisco, quando muito jovem, estando São Francisco na casa em que estava Antônio de Pádua, ele levantou-se e proferiu uma palestra. A palestra era rica de beleza. Era um retorno às tardes ensolaradas da orla do mar da Galileia. A figura de Jesus, na boca de Santo Antônio,
tinha um esplendor tal que o Pai Francisco pôs-se de joelhos para poder ouvir a peroração. E, ao terminar, abençoou Antônio de Pádua, convidou-o para ir a Porciúncula, onde ele esteve uma temporada na ordem franciscana local. E mais tarde, quando ele foi para a cidade de Pádua, ou Pádua, lá na Itália, que tem a segunda maior catedral do mundo. A terceira ficou sendo a de São Paulo, em Londres. A primeira, a Catedral Basílica de São Pedro. Então, desta forma, aquele sacerdote amigo falava com tal deslumbramento que se acreditava ser o próprio espírito de Santo Antônio quem o inspirava. Foram noticiados dos veículos da igreja o momento em que o jovem orador iria assumir o posto perante o Papa, o colégio cardinalício, em uma reunião especial dedicada a Santo Antônio, da Catedral Basílica de São Pedro, na capital do catolicismo mundial. A igreja estava resplandecente, mais de 10.000 pessoas. O Papa entrara carregado da sédia gestatória, uma cadeira própria que no passado o Papa utilizava e era carregado dos ombros, até ser levado ao altar-mor, onde desceu para celebrar a missa. E chegou o momento em que o mestre de cerimônias anunciou aquele orador que viera de longes terras da veneranda Itália para homenagear Antônio, o taumaturgo do cristianismo. E ele, com as vestes sacramentais, subiu ao púlpito no meio da igreja e, depois da saudação cordial, tentou falar. E a expectativa do coral, que havia celebrado uma das músicas mais belas, Agnus Dei, Cordeiro de Deus, é uma das mais belas canções da Igreja Católica. Então ele quis falar e faltou a voz. Ele próprio atribuiu a emoção. Não era fácil falar para o mundo através do rádio. Na época, uma grande invenção. E diante do Papa e do colegiado superior que administrava mais de 1 bilhão de católicos no mundo. Então pigarreou e tentou outra vez. Naquele momento, ele sentiu como que uma vertigem. A mente aturdiu-se-lhe. A palavra ficou difícil e uma sudorese abundante tomou conta dele. Sempre a igreja é muito cautelosa. E nessa solenidade sempre existe um substituto, preventivamente, para qualquer possível ocorrência dessa natureza. E naquele aturdimento, da vergonha que dele se apossou, ele encontrou como saída fazer de conta que desmaiou. Foi retirado do púlpito, o outro subiu, fez uma peroração grandiosa e ele foi levado para a sua cela, no próprio Palácio Papal, à direita daqueles que entram na Catedral de São Pedro. Todos entenderam que foi um problema orgânico, mas ele se perguntava o que aconteceu. Ele era humilde, pelo menos acreditava. Amava a Jesus, desejava continuar. E lembrou-se que fazia tempos que não se correspondia com o seu amigo, aquele amigo de todas as horas. Ele sentiu então uma saudade indefinível. Por onde andaria apagado na sua humildade e no seu estado de simplicidade, o companheiro de todas as horas? Como se deverá ter sentido ao ler, mais tarde, nos periódicos da igreja,
que ele passara mal e fora substituído. Então, ele resolveu pedir uma licença à congregação para visitar o seu amigo. Fez uma longa viagem com toda a pompa que a Igreja Católica mantém em suas atividades e chegou à aldeia, a pequena aldeia, onde o seu amigo e irmão de todas as horas trabalhava no jardim. Se havia dedicado à jardinagem, até mesmo a sua morada era numa cela próxima ao jardim. Ele homenageava Maria Santíssima através do cultivo de rosas especiais. E quando ele chegou e deslumbrou-se com o claustro, todo ornado de flores, e se dirigiu ao prior, identificando-se, estava sendo esperado, e pedindo que desejava de imediato falar àquela alma querida. O prior, muito comovido, tomou-o pela mão e levou-o até o jardim ornado de rosas. E numa sepultura rasa, com uma cruz muito tosca, e o nome ali estava sepultado, o seu amigo querido. Ele teve um choque e perguntou: mas quando se deu o seu óbito? Que aconteceu? O prior disse: nós temos muita dificuldade de penetrar na alma humana. Apesar de sua eminência, ele chegou à postura de cardeal, ter viajado para Roma e feito esse périplo grandioso, ele recusou-se a receber toda e qualquer homenagem, dedicando-se a tornar a terra florida em homenagem à Rainha dos Anjos. E nós percebemos que ele acompanhava os seus mais nobres discursos e alocuções teológicas pela Itália, recolhendo-se ao quarto e orando em favor do seu êxito. Todos os dias, ele ficava no horário em que era celebrada a Santa Missa especial, e a sua palavra encaminhada a Deus era ornada pelas preces dele. Mas, no dia da celebração em que ocorreu a sua dificuldade, houve algo especial. Ele amanheceu enfermo, fragilizado, e dizia a todos que orassem para que ele tivesse forças de orar em favor do seu êxito, porque era o seu momento culminante. Mas as energias falharam e ele faleceu 2 horas antes. Então todos nós nos compadecemos e sepultamo-lo no mesmo dia, sabendo, de alguma forma, que a humilde prece dele, saída daqui desse tugúrio, desse lugarejo distante da grandeza de Roma, colaborava para o êxito da sua pregação. E então ele percebeu que a inspiração que ele vinha era pelo favor do seu irmão que orava por ele. O seu mérito, a sua humildade real, o seu desinteresse pelas glórias do mundo sensibilizavam a alma gloriosa de Antônio de Pádua, que socorria o seu orador, que o amparava. E, tomado de uma profunda unção, ele pediu licença à ordem e veio ocupar o lugar daquele companheiro que morreu, trabalhando no seu jardim e cuidando da sua sepultura. Essa história narrada por Cronin é de uma beleza, pelo não dito, por aquilo que ficou para subentender.
para compreendermos que a beleza da doutrina é a sua vivência interior e é a sua crença que se transforma em uma bênção para todas as situações da vida. E Crone irá considerar mais tarde, no outro capítulo, que esse exemplo de fé, esta coragem de oração, abalaram o seu materialismo e o converteram, não só para escrever outras obras, mas também a sua conduta pessoal junto à humanidade. Então, todos nós podemos e devemos orar um pouco mais. Não é necessário, como sempre dizemos, fazer uma oração bonita, mas uma oração sincera. Dizer poucas palavras. Orar, como narramos a história de Leon Tolstói, é arar. Arar é trabalhar. Aqueles que vivem na contemplação não têm mérito nenhum, são preguiçosos. Mas os que vivem na ação estão orando, são ativos, são parceiros da divindade na construção do mundo. Então, nesse momento em que a maioria, ou quase todos nós, temos problemas, recorramos à oração. Falemos a Jesus do fundo da alma. Tenhamos a humildade de reconhecer a nossa pequenez. E em nossa oração, não imponhamos a nossa vontade a Deus, dizendo-lhe o que queremos, mas exponhamos as nossas necessidades. E a semelhança de Maria, quando o anjo lhe disse que seria mãe do Messias, esta frase, que se faça na serva segundo a vontade do Senhor. Passemos agora à segunda parte. Chegou a revista Presença Espírita em formato digital. Nesta edição, destacamos uma nova coluna sobre Joana de Ângeles. O leitor também conhecerá um documento histórico sobre os primórdios do Espiritismo na Bahia, e ainda as colunas habituais sobre a doutrina espírita em seus 3 aspectos: científico, filosófico e religioso. Disponível no Espiritismo Play. Então, vamos dar início à segunda parte da nossa reunião, respondendo às perguntas que nos foram formuladas através dos canais virtuais e pelo público aqui presente. Doutor André Peixinho, a dona Ruth pergunta o seguinte: poderia falar um pouco sobre a glândula pineal? Por exemplo, uma criança com mediunidade pode sentir dor na região? São perguntas realmente que escapam ao, digamos assim, ao conhecimento geral. A glândula pineal, ou epífise, é conhecida, né? Existem alguns estudos que sugerem que ela tem um papel na área mediúnica. Não é uma novidade científica, porque já
René Descartes, que se dizia inspirado pelo espírito de verdade, curiosamente, né? Porque Kardec também teve essa companhia, não quer dizer que seja o mesmo, já dizia que o vínculo entre o pensamento, o res cogitans, que ele falava que era o espírito, e o corpo se dava pela glândula pineal. Eu não conheço estudos sobre a dor. Aliás, normalmente não é o cérebro em funcionamento que dói, ele não tem essa característica, né? São estruturas que podem aparecer por lesões dos vasos, isso e aquilo. Eu apenas sei dizer que a mediunidade é lembrada no livro Missionários da Luz como uma faculdade que também depende dessa epífise. Mas os estudos técnicos são muito difíceis de serem feitos com os instrumentos que nós dispomos, né? A minha recordação da glândula pineal é uma recordação médica, em que um paciente chegou já em estado torporoso no Hospital de Irmã Dulce, Hospital Santo Antônio, com pinealoma. É uma raridade isso, né? Quer dizer, um tumor na pineal. E ele veio a falecer 8 dias depois. No dia seguinte, o leito estava liberado e entrou um paciente e tinha pinealoma. Um segundo caso em menos de 2 semanas. Depois disso, nunca mais ouvi falar. Raros médicos viram casos desse tipo de doença. E a gente não tem muito estudo para dizer o que é que significa. Existem várias hipóteses, né, ligadas à produção de melatonina, à produção de certos hormônios, e também ligadas à calcificação que ocorre quando a idade vai avançando. Mas a gente não tem muito ainda o que dizer sobre isso, pelo menos naquilo que eu conheço. Divaldo, Josué pergunta se gostaria muito que se falasse sobre o Alzheimer, sobre a visão espiritual. Seria um karma, uma provação? Sem dúvida. Todo problema que acontece em nossa existência decorre da lei de causa e efeito. No caso das doenças degenerativas, como Parkinson, Alzheimer e outras, estamos diante de efeito de ações negativas do passado. São, portanto, provações, e algumas delas expiações. Por exemplo, derrame cerebral, problemas de tetraplegia, paralisia, cegueira, surdez, angústia profunda, impedimentos de atividades por doenças cruéis, são expiações que a divina lei nos impõe para evitar cometermos erros que nos destruíram a alegria de viver em época próxima de nossa vida. Por exemplo, houve a história de uma jovem nos Estados Unidos que abalou o mundo. Era uma mocinha de 12 anos, de New Jersey, que começou a usar drogas. E, numa dose mal dirigida, ela teve morte cerebral. E foi levada para o hospital. Ali esteve uma temporada, sem a menor possibilidade de recuperar a saúde. A família trouxe-a para casa, montou uma pequena UTI, passou a receber assistência médica em casa, mas ela, de alma perdida, naquele sono doloroso, não se recuperava. E a família entrou com um processo na justiça para fazer a eutanásia, isto é, desligar os aparelhos, porque faltando a oxigenação, ela viria a morrer. E a corte negou, o que levou a família quase ao desespero, porque a família vendeu automóvel,
vendeu os bens de reserva, vendeu a propriedade, gastando com aquela pessoa viva, morta, ali expungindo. A questão ficou ainda pior, e então a família recorreu à Suprema Corte dos Estados Unidos. Então a Suprema Corte permitiu que se fizesse a eutanásia. Ela estava com 15 anos, fazia 3 anos na morte cerebral. E os aparelhos foram desligados. Para surpresa geral, ela não morreu. Não havia como sobreviver, que seria a morte do tronco encefálico. Não recebia oxigenação, e ela continuou a viver e veio a morrer 2 anos depois do desligamento dos aparelhos. Isso abalou a opinião pública na época. Conversando certo dia com Chico Xavier, eu disse, mas como explicar 12 anos que tinha ela? E o Chico me falou que ele perguntou ao seu guia, Emmanuel, e estes disseram que aquela menina de 12 anos trazia uma história muito grave. Em encarnação anterior, por volta dos anos 10 a 15, em Paris, ela era viciada em absinto, uma droga que produzia danos terríveis. E morreu numa daquelas crises por uma overdose. Entrou na vida espiritual como suicida. Porque o suicídio não é somente querermos darmos um tiro na cabeça ou nos jogarmos de um edifício, sermos atropelados. Há também o suicídio indireto. O fumante inveterado, ele é um suicida. Porque ele vai ter problemática do aparelho respiratório fatalmente. Um ébrio, quanto mais, ele vai ter problemas hepáticos e de outros órgãos. O comilão, aquele que vive para comer, vai ter problemas digestivos, talvez no pâncreas, esses cânceres terríveis. Enfim, era um suicídio indireto, porque de tanto tomar o absinto, perdeu o equilíbrio e matou-se. Então ela reencarnou com o hábito antigo da droga já impresso nela. Vamos fazer um parênteses. Existem os alcoólicos e os alcoólatras. Há pessoas que têm indução orgânica para beber. E é uma enfermidade. E tem aqueles que ficam alcoólatras pelo hábito de beber, irregularmente beber substância alcoólica. E então ela começou a usar escondido na escola o ácido lisérgico, que foi uma das primeiras drogas que alterava a consciência, aparecida no século XX e que causara a tragédia hoje. Deu uma chamada K9, uma substância química, que a pessoa vira um zumbi depois da 3ª dose. Degenera o cérebro de tal forma que vira um zumbi. Ora, todo mundo sabe disso, mas usa. É um suicídio. Então ela veio com a tendência que deveria refrear e começou a usar as drogas até que cometeu o mesmo disparate, uma overdose, e veio a morte cerebral. Essa morte cerebral foi uma expiação. É como se ela ficasse encarcerada numa cela sem grades, até cumprir o período que o suicídio anterior havia roubado. Digamos que ela morresse aos 25 anos, quando deveria morrer aos 40. Ela furtou a vida há 15 anos. Veio nessa, experimentou o tormento por 15 anos, quando então faleceu. Não mais por uma questão de estar ou não recebendo a oxigenação pulmonar, mas por falência dos órgãos. Então, essas enfermidades degenerativas, algumas síndromes que hoje
maculam a nossa juventude, a automutilação e outras tantas, são provações que nós estamos a elas submetidos. Mas a loucura já é uma expiação. Um processo de um câncer, desses dolorosos, que roubam as energias e a debilidade orgânica mata o corpo. É uma expiação. Está na cadeia, não pode mais se destruir, então está preso. E aqueles que a pessoa se movimenta, tem recursos e sofre, são uma provação. A provação pode ser modificada. A expiação é uma fatalidade. Dessa forma, é prova ou expiação a questão das enfermidades degenerativas como o Alzheimer. Obrigado, Divaldo. Doutor André Peixinho, a Rosângela pergunta o seguinte: o conceito de sincronicidade de Jung pode ser relacionado às oportunidades de educação que nos são oferecidas a cada reencarnação? Primeiro, é preciso esclarecer o que é o conceito de sincronicidade, né? Isso tem uma pequena história, porque Jung viveu no tempo da física quântica emergente. E dizem que ele tinha um paciente que é famoso, Wolfgang Pauli. E foram eles juntos que criaram essa noção. O que é uma sincronicidade? É algo de relações acausais. O que é uma relação acausal? Para que a gente diga que algo decorre de outro algo, o efeito decorre de uma causa, a gente precisa ter, além da temporalidade, alguns estudos empíricos que mostram que, suprimindo a causa, desaparece o efeito. Aumentando a causa, a intensidade, por exemplo, aumenta a intensidade do efeito. Isso são as relações causais que estão como princípio organizador até das pesquisas da ciência, de um modo geral. Foi uma ideia muito bem construída por Aristóteles, o filósofo grego, e que chegou até nós. E tudo se passava assim, no universo, tudo era causa e efeito. Só que, com o surgimento dessa ciência aí, que é uma estranheza até hoje para o nosso entendimento, começaram a aparecer situações que não eram necessariamente relacionadas do jeito que se pensava de causa e efeito. E então Jung conta um dos seus relatos que, numa certa feita, ele estava na Suíça e, de repente, o relógio parou às 3h em ponto, com aquelas badaladas, e, ao mesmo tempo, ele pensou num amigo em Nova York. Logo depois, já existia, se eu não me engano, telefone ou alguma coisa que se comunicava, e ele verificou que o amigo em Nova York faleceu às 3h. Ora, você não pode dizer que foi porque o relógio parou que o amigo morreu. Porque o relógio bateu às 15h e parou. Não pode dizer que foi o pensamento dele que matou o amigo e parou o relógio. Você não tem como comprovar isso. E não pode dizer que foi a morte do amigo que parou o relógio. Uma relação sincrônica significa que existe um componente físico e um componente psíquico. Ele estava adentrando o reino da paranormalidade naquela época, mas ainda tinha muitas dificuldades de lidar com isso. Um segundo exemplo que ele narra era de uma paciente que era muito racionalista, era puro intelecto. Sentimento, ela não dava conta disso. Vou dar um exemplo que é um puro intelecto. Se pergunta a uma paciente: e como vai a sua relação com seu marido? Ela responde: deixe-me pensar. O que você sente por ele? Vou refletir. Quer dizer, repare, a via de acesso à informação pessoal, intrínseca, é o intelecto. E essa pessoa era assim, nada se mexia durante semanas naquelas terapias. Foi aí que ele ouviu dela um sonho. Ela sonhou no Egito, em algo do Egito, com um escaravelho, que é um inseto que existe na região e tem um certo simbolismo
na área do esoterismo, que ela detestava, que ela não tinha nada a ver com aquilo ali. E na hora que ela está narrando esse sonho, um inseto, primo carnal, eu diria aqui na nossa linguagem zoológica, do escaravelho, entra na sala, bate na vidraça e cai aos pés dela. Qual é a probabilidade de, na Europa, aparecer um inseto semelhante ao do Egito, na hora que a pessoa está contando um sonho? Foi aí que ela tomou algum susto ou alguma coisa interior, e ele diz, aí a terapia mudou de rumo, realmente conseguiu. Isso é sincronicidade na linguagem junguiana. Agora vem o resto da pergunta. Porque só sincronicidade já é uma... O conceito de sincronicidade de Jung pode ser relacionado às oportunidades de educação que nos são oferecidas a cada reencarnação. De alguma sorte, isso pode levar as pessoas, e hoje já existem tendências pedagógicas para isso, a perceberem além da causalidade tradicional. Mas me parece, aí é uma opinião extremamente pessoal, eu diria, Mário Sérgio, que tire o doutor, porque ele não vai ajudar em nada aqui, é que nós vamos aprendendo a fazer leituras dessas questões psíquicas. E muito dessas sincronicidades a gente estaria estudando no capítulo das mediunidades. Tranquilamente, era isso aí. Às vezes tem uma telepatia, uma visita, por exemplo, do desencarnante, o termo não sei se existe, mas de quem está morrendo mesmo, vai visitar o amigo, ele sente, e o relógio parou. Pode ser uma mediunidade que eu chamo de defeito físico, né? Parou o relógio, aconteceu, e a gente tem outro tipo de explicação que envolve um outro tipo de universo que não está na teoria junguiana. E eu conto um relato rápido aqui de como isso pode acontecer. Um personagem que eu conheço resolveu ir tomar um passe na sede da Federação Espírita ali no Centro Histórico. Ele ia. Quando ele ia, ele resolveu virar à direita e entrar por aquela rua que tem muitos eletrônicos, é uma rua mais estreita, ao invés de ir pela Praça da Sé. Ele me contou, aí eu ouvi uma voz, não vá. Não vá. Ele disse, vou. E foi. No meio do caminho, um assaltante. Um assaltante abordou-o e ele meteu a mão no bolso. E ele estava com um chaveiro que tinha recebido de presente com a foto de Zé Pititinga e Manuel Miranda. Aí ele pegou o chaveiro e mostrou para o indivíduo. O indivíduo, que era o assaltante, quando viu aquilo, disse, corra para lá que eu vou correr para cá. E saíram em debandada os dois. Um correu para a Federação e o outro correu e foi embora. Ora, isso aí não é exatamente uma sincronicidade, mas é para mostrar que a gente tem percepções psíquicas diferenciadas, que a gente precisa estar atento, essa vozinha da consciência, ou a voz intuitiva, porque ela nos ajuda, nos orienta. É claro que a gente vai fazer uma seleção, porque a tradição diz que se você for ouvir a voz da mãe do bicheiro, você vai perder o dinheiro, porque ela vai lhe ensinar errado, né? Mas você tem que estar atento a isso. E isso, já foi mencionado aqui, esta oração, essa prece, que deve ser cada vez mais estimulada, permite que você tenha esses contatos espirituais, né? Essas percepções. Quando isto se transforma numa vivência coletiva, grupal, de muita harmonia, nós vamos recordar da igreja de Antioquia, quando as vozes nem precisavam de médiuns psicofônicos, eram vozes diretas que as pessoas ouviam. Mas para isso exige sensibilidade, elevação espiritual, uma oração de alto nível. Então, mesmo que não haja sincronicidade, esse termo e essa dificuldade, porque vai entrar algumas questões sobre o tempo e espaço, que é uma discussão imensa sobre isso, né, hoje em dia. Então, a gente pode pensar nas coisas que acontecem conosco, né? Eu me lembro que eu ia falar com uma pessoa do Rio Grande do Sul, uma professora lá para um congresso de Norá. Eu fiquei, de repente, eu vou ligar agora.
Quando eu fui ligar, ela me disse: eu estava ligando para você. Qual é a probabilidade de ambos estarem no mesmo horário, se não houver um campo psíquico, uma comunicação, de estarmos ligando, pessoas que só nos falamos muito esporadicamente em épocas de congresso? Então, isso a gente vai prestando atenção como as facilitações podem aparecer nas nossas vidas e também as dificuldades se as escutas forem de espíritos atrasados. A gente pode estar escutando vozes que não são influenciadoras disso. E é muito comum hoje, o Divaldo estava falando, eu que vivo mais na área da psicologia, assim, de consultório, como ouvem vozes de suicídio. É impressionante. Parece que tem até uma gravação internacional, porque não é possível. Eu digo, será que tem tanto espírito só dizendo a mesma coisa? Mas eu fico brincando, porque é muito comum aquela ruminação. A vida não serve, não tem sentido, está vendo que morrer é melhor. E isso, inclusive, em pessoas que acreditam na vida após a morte. Perguntei ontem a uma delas: o que é isso? Ela disse: a única coisa que me segura ainda é saber que depois é pior. É pior, é o que a segura. Eu digo: pois é, em vez de você dizer que depois é pior, que tal transformar o agora em melhor? Não é? Para a gente experienciar isso e depois ser melhor ainda. Mas é uma imensa dificuldade. Esse é um dos problemas mais significativos que não existia com tanta frequência nos anos 80, nos anos 90. A automutilação nunca existiu no consultório até 2005. De lá para cá, gente importante, gente de peso profissional, assim, se mutilando. Eu digo: mas o que é isto? E a pessoa me explica: é a angústia de tal ordem, o mal-estar é de tal ordem que eu me corto para sentir a dor física, para ver se o mal-estar passa por desvio da consciência. Vocês veem como o psiquismo é complexo e como é importante estar atento para não deixar nem começar, porque se começa, vai aumentando, amplificando, de repente a gente está dominado pela sincronicidade do desespero, da angústia, do sofrimento psíquico de um modo geral. Muito obrigado, Peixinho. Divaldo, a obsessão por subjugação pode acontecer com criança a ponto de tomar o seu corpo? E o que fazer quando acontece? Recordarmos que a criança é um espírito velho, novo é o corpo. O corpinho lindo em formação, até os 7 anos, ainda está em desenvolvimento reencarnacionista. O espírito ainda não se apossou de todos os órgãos, e é muito comum, nesse ato do renascimento, ter vinculação com espíritos inimigos que se aproveitam dessa experiência ainda não concluída para perseguir a criança. Há crianças que choram a noite inteira e dormem o dia inteiro. Os pais só faltam enlouquecer. Há crianças que têm crises nervosas ainda no período da lactação. Outras que são realmente possuídas. De acordo com os delitos praticados, o vingador consegue manter a sua predominância na matéria do indivíduo sobre a vontade do espírito reencarnante. E o espírito daquele indivíduo fica possesso. Allan Kardec, a princípio, evitou a palavra possessão, utilizando subjugação. Mais tarde, tais os fenômenos dessa natureza que ele viu, em que a pessoa mudava de personalidade totalmente, de hábitos, de voz, de comportamento. Então, ele adotou também a possessão. Então, a criança pode ser possuída no sentido espiritual. O obsessor não toma o lugar do encarnado, mas impede-o de exercer as suas funções. O que fazer? Orar. Envolver em ternura
até conversar. Chico Xavier narrou-me uma experiência impressionante nesse sentido, de que uma criança de 3 anos, uma menina, começou a acariciar o pai de uma forma provocativa à mãe. Não se tratava de uma carícia infantil, mas era a carícia de uma mulher. E ela, como mãe, ficou assustada, ficou desesperada à medida que aquele pedacinho de gente se insinuava com um comportamento para despertar a libido sexual. Chegou ao ponto, disse a senhora ao Chico, eu tenho vontade de matá-la. Certo dia, ela se comportou como uma meretriz com meu marido na minha vista e me olhava provocativamente. Quando meu marido saiu para viajar, e eu fui banhá-la, tentei afogá-la, tal o ódio que de mim se apossou. Mas quando eu estava naquilo, de repente, algo me socorreu, eu abracei minha filha, meu Deus, o que é isto? Salvei-a. Quando meu marido veio no dia seguinte, ela, de maneira insinuante e viciada, sentou-se-lhe no colo, acariou-lhe o rosto e disse assim, papai, ela, a sua mulher, quis me matar ontem, não foi? Ela ficou estarrecida, era um adulto. E a criança tinha apenas 3 anos. E ela disse, eu sou muito sincera, eu estou aqui procurando a última solução, porque ou eu abandono ou eu a mato. Porque ela me provoca de tal forma, maliciosamente, uma mulher competidora. O Chico ouviu com muita serenidade, disse, não, Deus a colocou ao seu lado para você amar aquela a quem você prejudicou na encarnação anterior em relação a ele. Diariamente, quando ela estiver dormindo, acerque-se da caminha e fale com ela. Porque o seu espírito, ainda não reencarnado totalmente, ouve e irá implantar no corpo que você fizer. Filhinha, eu esperei você com tanto carinho, eu desejo tanto a sua felicidade. Você é minha filha e é filha dele, tal e tal. E ela vai mudar. A mulher disse, mas não sei se eu não vou falar isso com ódio. Ele disse, fale com ódio, mas fale. Porque ela vai captar a sua voz, ela não tem capacidade de captar a onda mental, mas ela vai escutar a sua voz. E a senhora, posteriormente, voltou e disse, levando uma meninazinha de 5 anos, Chico, olha aqui minha filhinha. Chico perguntou, mas e tudo vai bem? Excelente. É uma filha incomparável. Com o pai, é uma filha extraordinária. Porque um dia ela acordou e disse assim, mamãe, eu sonhei com você. Eu sonhei. Com você me falando que ele é meu pai. E então que eu deveria tratar como uma filha devotada e etc. E eu comecei a tratar. E eu via uma sombra querendo tomar conta de mim para provocar papai. Essa entidade, essa mulher do além, Chico atraiu para uma sessão mediúnica. E nessa sessão mediúnica ela foi orientada lá em Uberaba, contou a sua história. A menina hoje é uma dona de casa, suponho, porque o fato se passou há mais de 30 anos. Graças a essa terapia, converse com seu filhinho rebelde enquanto ele estiver dormindo. Diga tudo o que você gostaria, com ternura, com essa vibração hipnótica, não com rapidez, até sentir mesmo, filhinho querido, minha filhinha, porque o Espírito ouve, imprime no superconsciente, e quando o cérebro alcançar esse nível,
As lembranças são do que ele ouviu, como os lares em que há muita discussão, em que briga muito, a criança ouve. E tormentos na idade adulta vêm desse período infantil em que assimilou os problemas do lar. Daí, a terapia é amar. E lembrar que os espíritos interferem em nossa vida em qualquer idade. Doutor Peixinho, o André Peixinho. Como não deixar a culpa nos conduzir para o abismo do remorso? Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte. Em Feira de Santana, terra de Divaldo, tinha uma rádio que dizia assim: se você não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Nunca me esqueci disso, que eu ouvi em Serrinha. Pois é, em primeiro lugar o que é a culpa? É você fazer uma análise a posteriori de um fato que reconhece que não merecia ser feito daquele jeito, do ponto de vista ético, moral, e você se sente culpado. Basicamente, a linhagem é essa. Há uma consciência pessoal que diz que aquele nível não é mais o seu. Aí você faz. Por quê? Como dizia Paulo, o bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero é mais fácil. Se a gente tomar a estrutura da psique, é fácil de entender isso. Nós somos atavicamente bem construídos. A grande riqueza nossa é esse passado evolutivo. Eu sempre digo para os que estão assim meio pessimistas, não se esqueça que você veio do reino mineral, já está gente, é um grande avanço. Acontece que essa memória mineral tem uma série de hábitos e atividades que precisam ser superadas, que você já pode superar, porque já não fazem mais parte das necessidades evolutivas do seu momento. Mas a gente gosta de voltar ao passado e fazer aquelas práticas. Depois, se arrepende. Aí vem a culpa. Melhor medida é, escute sua consciência e evite necessitar lidar com a culpa. Mas, uma vez ela tendo chegado, a gente tem essa circunstância, é preciso se liberar dela. E a melhor liberação é você assumir um compromisso pessoal de que não vai reincidir, não precisa voltar a este lugar mais uma vez. E o segundo passo é, o que é que eu posso reparar? Isto é, este ato meu provocou o quê? É que, na minha identificação, eu posso atuar para fazê-lo algo diferente. E aí, a gente vai se libertando dessa situação. O nosso cuidado é para não transformar a culpa num remorso crônico, que a gente fica no lugar de sofredor e não sai, não age, não atua, e fica presa fácil de situações desagradáveis psiquicamente falando. Então, a nossa atuação é nesse sentido. Foi o que você fez, que você considera que precisa ser superado, haja de forma inversa, mais elevada, e responsabilize-se pelo novo fato. Você não pode mudar o passado, mas você pode construir um novo futuro. Então, desta maneira, eu acho que a gente vai se livrar. Eu sugiro às pessoas que levem apenas, no máximo, 1 minuto com culpa. Culpa, sorte, remorso, aquela coisa. Daí em diante, trate de resolver o problema. Haja para resolver o problema. Não cultive esse sentimento de como se fosse uma autodestruição, uma autoestima rebaixada, porque isso não vai lhe ajudar. Haja, melhore-se, avance e diga, olha, fiz aquilo, mas também fiz isso. Fiz isso que é muito superior àquilo e vamos em frente. Agora, não se esqueça que o passado é forte. Eu disse em uma palestra, foi um susto. Há em nós um antropófago, há em mim, não disse em nós não, porque eu não sei dos outros, mas há em mim um antropófago à espera de oportunidade para se manifestar. Cuidado. Eu dizendo, o pessoal disse, você gente, o atavismo, a história lá antiga, está lá, agora está bem sedimentado, mas sei lá, precisa estar atento, porque esses impulsos
podem vir em circunstâncias como essa da mãe, né? Repare, ela quase destruiu a filha. É um impulso antropofágico, né? É preciso, então, estar atento a esse subconsciente quando ele quer se manifestar e quando não mais precisa se manifestar. Obrigado, Peixinho. Então, estamos chegando ao final da nossa reunião da noite. Excelente noite, com certeza, para todos nós. E eu rogaria ao Peixinho que, então, se despedisse do público presente e daqueles que nos assistem virtualmente. O que poderia dizer em palavras finais? Hoje eu estava conversando com alguém sobre uma mensagem, e até ia falar com o Divaldo sobre isso, uma mensagem que eu sempre gosto de voltar, do Novos Obreiros do Senhor, Joana de Ângeles, 1972, por aí, quando conversamos a primeira vez. Está no livro Após a Tempestade. E eu dizia a Divaldo naquela época, Divaldo, todas as mensagens são a tempestade, a última é que me parece diferenciada. Então, eu quero dizer a todos nós que a tempestade está aí, mas nós podemos ser os novos obreiros do Senhor. Não precisa ser missionário no sentido crístico, não, mas a gente pode ser o construtor desta era nova. Todos nós somos a criação divina, o nosso potencial é divino, e a gente pode ir muito além dos limites provisórios que nós estabelecemos na atualidade. Eu recomendo que vocês leiam essa mensagem, que é muito importante para o movimento espírita. Cada um vai descobrir a sua área de atuação, a sua possibilidade de manifestação, mas o mundo precisa, cada vez mais, de espiritualidade, como diz Emmanuel, nosso lá no prefácio, precisa de conhecer essa outra realidade espiritual e, mais ainda, precisa reconhecer-se como a divina criação. E, sendo criação divina, não pode ser imprestável. A gente pode ser muito mais do que temos sido. Não nos acomodemos. Eu acho que essa é a mensagem que me ocorreu nas lembranças da leitura da mensagem de hoje. Obrigado, Peixinho. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Agradeço a Isiane, a nossa tradutora de Libras, que está aí presente, a todos vocês, público, aqueles que nos assistem remotamente, ao Coronel Teltz, que está aqui conosco, André Peixinho, Divaldo Franco, professora Solange, os nossos agradecimentos pela atenção. E a equipe da Mansão do Caminho, ao Júnior, ao Sérgio, que nos dão o apoio técnico necessário. E agora eu passo a palavra a Divaldo para a parte prática da nossa reunião de quinta-feira do Conversão sobre Espiritismo. A nossa etapa final é o coroamento da nossa prece de gratidão e também para recebermos as energias curativas, os benefícios do mundo espiritual, através dos passes que aplicamos coletivamente nos dias de hoje e de sábado. Vamos, então, pedir aos irmãos que aplicam passes para que tomem seus lugares, por favor. A aplicação de passe é a transmissão da nossa energia do médium e dos fluidos do mundo espiritual, beneficiando-nos profundamente, ajudando-nos a manter o equilíbrio psicofísico que a oração proporciona e a divindade socorre. O nosso primeiro pedido, Jesus, a noite de hoje, é pelo nosso irmão João Pinto Rabelo. Leva até ele os nossos melhores fluidos, nossas energias refazentes, e incluímos
todos os enfermos, em nossa rogativa, para que sintam a interferência superior do mundo espiritual em suas vidas e tornem-se mais saudáveis do corpo, da alma, da emoção. Mas queremos pedir-te pelos médiuns, os obreiros da caridade, para que se desempenhem com eficiência da responsabilidade que assumiram perante a consciência cósmica e a própria consciência. Nós te pedimos por nós, por cada um de nós, por aqueles aos quais amamos. Pedimos-te em favor dos enfermos graves, obsidiados, aturdidos pelas forças dedicadas ao mal. E pedimos pelos maus, para que se modifiquem para melhor. Suplicamos-te em favor daqueles que nos odeiam, nos perseguem e nos maldizem. Ajuda-nos a desculpá-los e socorre-os na sua desdita e tormento. Nós te pedimos pela nossa casa, o santuário de bênçãos, onde nos exercitamos para o bem, pelos nossos diretores, pelos nossos colaboradores, por todos aqueles que nos ajudam, de qualquer forma, encarnados ou desencarnados. Também pedimos pelos que nos acompanham através da internet, para que sejam beneficiados, renovados para a luta cotidiana. Suplicamos bênçãos para a nossa água, a fim de que nos possa nutrir, assimilando as energias que pairam em nosso ambiente. Por fim, pedimos-te pela nossa paz pessoal, a paz no lar, no trabalho, na sociedade brasileira, tão atribulada, no mundo tão inquieto. Tu que és o príncipe da paz, tem compaixão de nós e dulcifica-nos, ao tempo em que suplicamos a Deus, à Mãe Santíssima e a Ti, bem como aos Espíritos bons, permissão para encerrarmos a reunião desta noite, formulando votos de harmonia e plenitude para todos nós. Está encerrada a nossa reunião. Agradecemos a Ti, meu Deus, meu Pai. Agradecidos pela realização desse evento, que participaram outros espíritos que aqui vieram nos auxiliar. Agradecido a Jesus, mestre amigo, por te enviado para nos ensinar.
que a vossa luz continue a nos iluminar e nos abençoar, dando força para sempre progredir nessa tarefa de seguir os seus passos, os seus ensinamentos, e um dia podemos estar mais próximos de ti. Em teu nome, em nome de Jesus e dos Espíritos benfazejos, pedimos permissão para encerrarmos o trabalho da noite de hoje, com louvado seja o seu santo nome, e de nosso Senhor Jesus Cristo e de todos que participaram desse evento, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Projeto Caminhar nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã.